Olá, mais uma vez estamos aqui para trabalhar no canal Biomarrila, Conhecimentos de Biologia para você. Eu sou a professora Marisa Dionísio e hoje nós vamos falar sobre as angiospermas, mas sobre os processos de polinização, fecundação cruzada e dispersão. É uma aula muito bonita porque nós vamos trabalhar com pássaros, com flores, né? Que envolvem aí todos esses processos que nós vamos trabalhar então. Vamos lá, primeiro entender o que é polinização e quando aparece pela primeira vez na natureza esse processo. Então, a polinização envolve um processo de reprodução, é uma fase do processo de reprodução que ocorre nas plantas que nós conhecemos como angiospermas e nas gimnospermas. Esse processo de polinização apareceu pela primeira vez nas gimnospermas porque as gimnospermas foram as primeiras plantas a apresentarem grão de pólen. Então, isso me leva a definir o processo de polinização. O que é polinização? É um processo no qual o grão de pólen é transportado da estrutura reprodutiva masculina, onde esse grão de pólen foi produzido, até a estrutura reprodutiva feminina, né? Que é o lugar onde ocorrerá a fecundação. Então, a polinização é um processo que tem que acontecer antes da fecundação, ele tem que preceder a fecundação. Nós vamos analisar e nós vamos lembrar que nas gimnospermas, esse processo de polinização ocorre exclusivamente por meio do vento. Os grãos de pólen são transportados da parte masculina até a parte feminina exclusivamente pelo vento. Enquanto essa polinização ocorre pelos ventos, como é que vão ser os grãos de pólen? Gente, o grão de pólen, na polinização anemófila, ele tem que ser leve para poder ser transportado pelo vento. Ele tem que ter adaptações que facilitem esse transporte. E, além disso, eles têm que ser muito numerosos. Então, isso aqui é uma representação de um grão de pólen de gimnosperma, ó, polinização exclusiva pelo vento, polinização anemófila. Vocês veem que eles desenvolvem essas abinhas aqui, ó, que vai facilitar o transporte pelo vento. Em outras gimnospermas, vai haver a formação de bolsas de ar no interior do pólen, claro que são bolsas extremamente pequenas, mas que reduzem a densidade desse grão de pólen, favorecendo a polinização pelo vento. Já nas angiospermas, a polinização adquiriu outra dimensão, né? Nas angiospermas, nós vamos ter uma imensa variedade de agentes polinizadores. Então, quando nós consideramos a polinização em angiosperma, grupo de plantas produtoras de flores e de frutos, nós vamos ver que a polinização pode ocorrer de forma direta, que nós chamamos de autopolinização ou polinização autogâmica. Então, vejam só, aqui eu tenho pólen, né, produzido por uma flor. A gente já viu que as flores de angiospermas normalmente são hermafroditas, ou seja, elas apresentam o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino. Então, o pólen é produzido aqui nas anteras dessa flor e ele vai cair no estigma da mesma flor, ou seja, a flor se autopoliniza. Então, nós dizemos que é um processo de autopolinização ou polinização autogâmica, uma forma direta de polinização. A definição de autopolinização, então, fica muito clara. A autopolinização acontece quando o grão de pólen de uma flor cai sobre o estigma da própria flor que o originou, né? E esse processo vai resultar numa autofecundação. Esse processo é comum em trigo, em cevada, no feijão. Só que tem um probleminha. Essa forma de polinização, ela não é muito vantajosa em termos evolutivos. Por que ela não é vantajosa? Gente, porque o material genético é o mesmo da flor, tem pouquíssima variação.
Então, os indivíduos formados nesse processo, apesar de ser um processo de reprodução sexuada, né, não vai envolver muita variabilidade genética. Os indivíduos formados por autopolinização são bastante semelhantes geneticamente aos seus genitores. E a variabilidade genética é imprescindível para preservação, para evolução da espécie nos ecossistemas. Então, quando nós consideramos a autopolinização ou polinização autogâmica, ela vai reduzir de forma significativa a variabilidade genética. Ela não vai estimular a variabilidade genética, tá? Qual que é o problema aí? Se eu produzo flores geneticamente, plantas geneticamente semelhantes, vamos imaginar que uma praga aconteça no lugar onde essa flor está se desenvolvendo. O que vai acontecer? Aquela praga que é fatal para uma flor, para uma planta, geralmente ela vai ser fatal para todas e pode levar a espécie à extinção. Já quando nós temos uma variabilidade genética mais elevada, imaginando esse exemplo da praga, às vezes uma planta é susceptível à praga, a outra tem uma susceptibilidade intermediária, ela é um pouco mais resistente, e vai haver plantas resistentes. Então, aquela praga que se alastrou numa determinada cultura, né, de plantas, ela pode matar alguns indivíduos, mas ela não vai matar todas, e isso vai possibilitar a preservação da espécie. Então, é por isso que a variabilidade genética é extremamente importante, e a autopolinização não propicia muita variabilidade genética. Mas, na maioria das angiospermas, então, já que não é muito legal fazer autopolinização, vai ocorrer o que nós chamamos da polinização de forma indireta, que nós chamamos também de alogamia ou polinização cruzada. Como que é essa polinização cruzada? Ela vai ocorrer quando o grão de pólen produzido numa flor vai cair no estigma de outra flor, da mesma espécie, mas de outra flor, geralmente da mesma espécie. Pode ocorrer entre espécies diferentes também. Nas plantas, a hibridização, quer dizer, a fecundação, a fecundação entre indivíduos de espécies diferentes é mais comum que nos animais. Mas vamos pensar aqui, ó, dentro da mesma espécie, essa plantinha produz o seu pólen. Esse pólen vai cair aqui, ó, no estigma, no aparelho reprodutor feminino, de outra flor, tá? Geralmente da mesma espécie. E o pólen produzido por essa flor, em compensação, vai cair no aparelho reprodutor feminino da flor de outra planta, né? Essa polinização, essa forma de polinização indireta, que nós chamamos de alogamia ou polinização cruzada, ela é muito mais vantajosa em termos evolutivos, nós já vimos ali atrás, né? Por quê? Porque ela possibilita o que a gente chama de diversidade. Ela aumenta de forma significativa a variabilidade genética. Então, pensando naquela história da praga, nós vamos ter plantas com características genéticas diferentes. Às vezes, essas características implicam numa resistência a um determinado fungo, a um determinado vírus, né? Então, o que pode levar à morte de um indivíduo não leva necessariamente à morte de muitos indivíduos ou de toda a população. E isso é importante, por isso é importante a variabilidade genética. Então, o que aconteceu com as plantas no grupo das angiospermas? Elas desenvolveram mecanismos ao longo do processo evolutivo. As plantas que desenvolveram mecanismos que reduzem a possibilidade da autopolinização ou até impedem essa autopolinização e que, portanto, favorece a polinização cruzada e a fecundação cruzada, essas plantas tiveram maior sucesso evolutivo, puderam produzir mais descendentes e acabaram se disseminando no ambiente terrestre. Quais mecanismos, então, possibilitam maior incidência de polinização e de fecundação cruzadas e reduzem a possibilidade de autopolinização? O primeiro, muito simples, é a heterostilia. O que é heterostilia? Vamos pensar, gente, olha, nós temos aqui, ó,
o aparelho reprodutor feminino. E aqui está o estigma, que é a estrutura de recepção do grão de pólen. Aqui está o aparelho reprodutor masculino, com a antera, que é o local de produção do grão de pólen. Vejam, se a antera estivesse aqui em cima, seria fácil o grão de pólen cair. Cair é fácil, né? Mas a heterostilia é um mecanismo desenvolvido por algumas plantas no qual a antera fica em posição inferior ao estigma. Então, o grão de pólen, para ele cair aqui, nessa mesma flor, ele tem que ser levado de alguma forma para a região superior. É mais difícil. Esse processo que a gente chama de heterostilia, então, é o processo pelo qual o estigma fica numa posição superior à antera, tá? Isso impede a autopolinização? Não, não impede, mas de alguma forma ela dificulta esse processo, tá? E ela facilita mais a polinização cruzada. Aqui nós temos uma flor linda de uma planta chamada hibisco, ó, muito comum aqui na nossa região. E nós temos aqui, ó, essa região aqui é a região dos estigmas. Olha os estigmas do hibisco, né? Então, o local de recepção aqui do grão de pólen. E essa região aqui do hibisco é onde estão os estames, onde são produzidos os grãos de pólen. E vejam que ele fica em posição inferior, em posição abaixo do estigma, tá? Para o grão de pólen chegar aqui, ele teria que subir, tá? Repetindo, isso vai tornar a autopolinização um pouco mais difícil, mas não vai impedi-la, tá? Só a heterostilia é um mecanismo que reduz ou impede a autopolinização? Não, nós temos outro processo. Um outro processo chamado ercogamia, a palavra erco quer dizer barreira. Então, vejam o que acontece aqui, olha. Vejam que aqui a gente já tem a heterostilia, mas além da heterostilia, nós vamos desenvolver uma barreira separando a antera do estigma. E isso é comum, por exemplo, na flor do maracujá, que a gente tem, essa aqui é a flor do maracujá, olha que bonita. Maracujá é do gênero Passiflora, né? Essa imagem é uma foto dessa pessoa aqui, Francisco Pinheiro de Araújo, tirou essa foto, olha que linda que ficou, né? Então, a flor do maracujá. Como é que é a flor do maracujá? Eu vou ter a antera aqui eu vou ter os estiletes e os estigmas aqui, e aqui o ovário. E aqui, gente, olha que bonitinha, a antera tá aqui embaixo, voltada para baixo, e aqui, ó, eu tenho uma barreira impedindo que o grão de pólen chegue até aqui nos estigmas. Muito bom. Além dela ficar abaixo, né, de sofrer um processo de heterostilia, antera, nós ainda temos um reforço pela barreira que se formou. Então, é um caso de ercogamia. Exemplo típico aí na flor do maracujá. Tem espécies de plantas que desenvolveram um processo para reduzir a possibilidade de autofecundação e autopolinização, que nós chamamos de dicogamia. O que é a dicogamia? É o amadurecimento das estruturas reprodutivas em épocas diferentes. Então, pode acontecer a protandria ou a protogenia. O que é a protandria? Andros, masculino. A dicogamia do tipo protandria acontece quando a estrutura masculina amadurece antes que a feminina, tá? E a protogenia, gines feminino, proto antes, é quando a estrutura feminina da flor amadurece antes da masculina. É uma barreira temporal. Então, vejam, ó, na protandria, os estames estão prontos, a antera está pronta, ela produz os grãos de pólen, mas a parte feminina da planta ainda está em processo de maturação, né? Então, vejam aqui, ó, a antera está pronta. Quando a parte feminina começa a se formar, né, as anteras já liberaram seus grãos de pólen e esses grãos de pólen já foram polinizados, tá? Então, é uma barreira temporal.
É o tempo que separa, né? Então, a campânula, que é essa florzinha aqui, olha, é uma planta que tem um mecanismo chamado protandria, tá? O grão de pólen se forma antes que a parte feminina esteja madura. A dicogamia do tipo protoginia acontece quando as estruturas femininas se abrem primeiro. Então, essa espécie de planta aqui, ela tem um processo de protoginia, ó. Nós temos aqui as anteras, aqui os estigmas. Então, a parte das anteras estão imaturas ainda, não liberaram grão de pólen, enquanto aqui os estigmas já estão abertos, prontos para a recepção desse grão de pólen. No dia seguinte, já houve a polinização dessa flor. Olha como a parte feminina já retraiu, enquanto agora a parte masculina, né, é que vai liberar esses pólens. Tudo bem? Então, nós vamos ter o desenvolvimento da parte feminina em época diferente da parte masculina, tá? Vamos lá. Outro processo que reduz a possibilidade da autopolinização é um processo, ou da autofecundação, é um processo chamado autoesterilidade ou autoincompatibilidade, que acontece, por exemplo, em plantas de café. Nós temos uma espécie de café chamada Coffea conifera, né, que ela tem o processo de autoesterilidade, que é bastante estudado. E nós temos duas situações de autoesterilidade. Primeira, gente, o estigma, a parte feminina aqui da flor, ela apresenta adaptações que vão reconhecer o grão de pólen da própria flor e vão impedir que esse grão de pólen germine, dando origem ao tubo polínico. Não formando o tubo polínico, não acontece a formação dos gametas masculinos e aí não vai acontecer a fecundação. É o primeiro tipo de autoincompatibilidade. Então, o estigma reconhece grão de pólen da própria flor. Não, você não entra aqui. E aí não tem como formar o tubo polínico. No segundo processo de autoesterilidade, até se forma o tubo polínico, só que quando as plantas vão formar o tubo polínico, esse tubo polínico é incompatível com o feminino e ele não acaba formando o gameta, né? Então, até pode acontecer a formação do tubo polínico, mas a incompatibilidade do gameta impede que haja a fecundação, tá? E aí vão garantir esse processo de alogamia, que é o processo de polinização cruzada. E o processo mais efetivo, mais eficaz que vai possibilitar a alogamia, a fecundação cruzada e vai impedir a autopolinização é a dioicia. Vejam, olha, esta planta, para a gente entender, esta planta aqui é uma planta que é uma flor que é comum na maioria das angiospermas. Ela é uma flor hermafrodita ou monóica. Nós já definimos isso, que significa que ela tem o aparelho masculino e feminino na mesma flor. Mas algumas espécies de plantas não produzem flores hermafroditas ou monóicas, elas são dioicas. O que significa ser dioica? Significa que ela vai formar flores com sexos separados, né? Que nós chamamos flores dioicas, bissexuadas ou díclinas. Díclinas são flores que são plantas que têm flores com sexos separados. Uma flor só tem um aparelho reprodutor feminino e outra planta só tem o aparelho reprodutor masculino. Então, aqui nós estamos representando, ó, esta flor díclina ou dioica masculina, ó, só produz estames com os filetes e as anteras, então ela só tem o androceu, o aparelho masculino. E essa flor da mesma espécie só apresenta o aparelho reprodutor feminino, ó, o gineceu, não tem o androceu, não tem estame. Então, aqui é impossível acontecer a autopolinização. Por quê? Porque essa flor aqui, ela produz grãos de pólen.
né? Esta flor aqui não produz grão de pólen, então ela só pode ser fecundada se o grão de pólen da flor masculina chegar aqui. Vejam que essa flor masculina, por ela não ter o gineceu, ela não tem o ovário, ela não vai produzir fruto. Nas flores, nas plantas dioicas, a flor masculina não vai produzir fruto. O fruto só vai ser produzido na planta que tem o gineceu, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó, de dioicia. Então, o mamoeiro é uma planta muito interessante, porque às vezes na mesma espécie nós vamos encontrar plantas que têm flores hermafroditas e plantas que têm flores com sexos separados. E aí fica interessante, por quê? Porque nós temos aqui as flores masculinas, aqui as flores femininas e as plantas com flores hermafroditas, ok. Na hora de comercializar o mamão, vamos lembrar, ó, plantas com flores, só flores masculinas não produzem frutos. O fruto só vai ser produzido plantas de flores femininas, porque só a flor feminina tem ovário, tá? E as flores hermafroditas, por terem a parte masculina e feminina, elas têm ovário, elas vão produzir também o fruto. Mas vejam, ó, quando o mamoeiro tem flor hermafrodita, os frutos delas são alongados. Já os mamoeiros com flores de sexos separados originam frutos mais arredondados, né? Isso é importante do ponto de vista comercial, por quê? Porque aí, comercialmente falando, os consumidores preferem os mamões mais alongados. Então, os mamões provenientes de plantas cujas flores são hermafroditas. Mas as duas, né, são da mesma espécie. Por exemplo, o carica papaya, que é o mamão papaya, né? Ele vai, o frutinho mais arredondado, geralmente a gente nem vê aí no comércio, a gente nem compra, ele não é muito cultivado, porque a preferência em termos de consumo é do mamão alongado, tá? Então, do mamão que produz flores hermafroditas, mas na mesma espécie eu encontro plantas monóicas e plantas dioicas. Aqui uma plantinha da espécie Ilex aquifolium, que é uma espécie de planta exclusivamente dioica, né? Mostrando aqui, ó, as flores masculinas e as flores femininas. Bem, quando a gente fala de polinização, então, como é que são os agentes polinizadores? A gente sabe que nas gimnospermas, o único agente polinizador é o vento. Quem vai transportar o grão de pólen é o agente polinizador, né? E nas gimnospermas é o vento. Nas angiospermas, houve uma diversificação dos agentes polinizadores, de maneira que a gente classifica os agentes polinizadores das angiospermas em agentes polinizadores abióticos, ou seja, não vivos, e agentes polinizadores bióticos, ou seja, agentes polinizadores vivos. Vamos ver primeiro os abióticos. Gente, polinizadores abióticos podem ser a água, pode ser a água. A polinização pela água nós chamamos de hidrofilia, ó, hidroágua, filos que tem afinidade. Quem faz polinização pela água, né? Quem faz polinização pela água são plantas geralmente que vivem em lugares alagados, ou plantas aquáticas, plantas dulcícolas, né? Fazem polinização pela água. Como é que é o grão de pólen dessas plantas para que ele possa ser transportado pela água? Ele costuma ser flexível e ele fica pegajoso para ele grudar, para ele se fixar na flor e poder acontecer o processo de polinização. Outro polinizador que já apareceu lá nas gimnospermas é a polinização pelo vento. Olha que bonito, uma flor de gramínea. A gente fala, olha, eu nunca vi uma flor de grama. Grama tem flor? Olha aqui que bonito, flor de capim, ó. Uma planta produtora de flores, sim, e de frutos, né? Então, nas gramíneas, a polinização normalmente acontece pelo vento. Nós chamamos de polinização por anemofilia, ó. Anemos, vento,
filos, que tem afinidade por, que ocorre nas gimnospermas e nas angiospermas. Como é que eu reconheço uma flor polinizada pelo vento? Gente, primeiro, ela vai produzir uma grande quantidade de grão de pólen, porque não existe um direcionamento, uma orientação desse transporte do grão de pólen. O vento sopra, o grão de pólen é levado pelo vento para qualquer lugar. Pode cair na parte feminina da flor? Sim, mas pode cair em qualquer lugar e muito grão de pólen se perde, né? Então, ele tem que produzir o grão de pólen em grande quantidade, né? Essas flores produzem grãos de pólen que são leves também, para eles poderem ser transportados pelo vento. A gente fala que os grãos de pólen das plantas polinizadas pelo vento, eles são pulverulentos, eles formam um pozinho pequenininho, levinho, né, para ser transportado pelo vento. Como não há necessidade nenhuma de atrair o vento, o que acontece com essas plantas? E por que a gente nem percebe a flor dessas plantas? Porque aquela parte de atração das pétalas, das sépalas, que a gente chama de perianto, o conjunto das duas, são super sem graça quando existem, ou às vezes nem existem. E essas plantas são aperiantadas. Sem periantada, perianto. O que é o perianto? É o conjunto formado pelo cálice, sépalas, e pela corola, pétalas, né? Então, às vezes, nem esse perianto existe. E os estigmas do gineceu, a parte receptora do grão de pólen, costuma ser grande, né? Para ter maior chance de cair um grão de pólen ali, e são plumosos. Então, geralmente, nas monocotiledôneas, a polinização pelo vento é muito comum, além de ser o único tipo de polinização nas gimnospermas. Agora vem a parte bonita da polinização. Por quê? Porque agora nós temos os agentes bióticos, seres vivos, animais produzindo processo de polinização. Então, quando a polinização acontece por animais, nós chamamos de zoofilia. Olha a palavra, animal, filia, que tem afinidade por. E os principais animais que fazem polinização, normalmente eles se alimentam de néctar, são animais nectarívoros, né? Então, néctar é aquela substância açucarada produzida pela planta, e voros, que come. Então, nectarívoros, animais que se alimentam de néctar. Geralmente, os animais que fazem polinização são os insetos, a grande maioria, né? E aí nós temos um tipo de zoofilia por entomofilia, ó. Entomos, inseto, filos, que tem afinidade por. Aves, como o beija-flor aqui, né? Também fazem polinização. E aí nós temos um processo de ornitofilia. Ornitos quer dizer ave, né? E nós podemos ter polinização por mamíferos. E por incrível que pareça, embora a gente tenha aquela ideia de que morcegos são animais sugadores de sangue, são hematófagos, muitas espécies de morcegos são herbívoras, se alimentam de partes de planta. E tem várias espécies de morcegos que se alimentam de néctar, né? Então, a gente tem polinização por morcegos. Morcegos são quirópteros, então, processo de quiropterofilia, tá? Como é que são as flores polinizadas por animais? Gente, uma característica básica. Flores polinizadas por animais tem que ter algum tipo de estratégia para chamar a atenção desses animais, para fazer com que os animais se desloquem até as suas flores. Então, as plantas polinizadas por animais normalmente produzem néctar. Então, elas têm estruturas produtoras de néctar chamadas nectários. Para avisar que ali na flor tem néctar, o que elas fazem com as pétalas, né? Elas vão produzir pétalas bastante coloridas e perfumadas, né? O perfume também é uma forma de atração. E ela vai produzir pólen, que apresenta adaptação para adesão às partes dos animais, às patas dos insetos, ao bico das aves, né?
Então, esses pólens têm estruturas que geralmente são viscosas, que grudam com facilidade, ou eles têm espículas, né, pequenos espinhozinhos que vão ali grudar nos animais, nos pelos e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aqui nas características básicas. Então, olha, flores polinizadas por pássaros, então a ornitofilia. O néctar é pouco espesso, é bem ralinho, e ele é produzido em grande quantidade para que o pássaro possa absorver. Geralmente as flores polinizadas por pássaros são coloridas em tons de amarelo e vermelho. Muitas vezes elas são tubulares, né, para que o pássaro consiga inserir o bico. E como os pássaros não têm um olfato muito desenvolvido, elas têm pouco odor. Tá aqui bonitinho, ó, uma planta polinizada por pássaro. As plantas polinizadas por inseto processam entomofilia. Então, inseto, gente, a gente pensa em abelha, mas abelhas, borboletas, besouros e até mosca. Primeiro, elas produzem néctar. Geralmente, elas têm a cor das pétalas varia entre o azul e o amarelo, né? Porque os insetos conseguem enxergar essas cores com mais intensidade. E como os insetos têm grande capacidade de percepção de odores, elas são plantas que produzem bastante perfume, são bastante perfumadas. Aqui umas imagens, ó, um detalhe de uma abelha com o pólen aderido. Aqui uma flor polinizada por besouros, ó, as pétalas têm que ser um pouco mais firmes para suportar o peso deles. Essa planta é muito interessante, a maior flor que a gente conhece, ela tem praticamente 1 metro de diâmetro, chama-se Rafflesia, e ela aparece lá na região da Polinésia, e ela é polinizada por moscas, ela tem um odor bastante desagradável, né? Ela cheira carniça. Então, é uma planta polinizada por moscas, e além disso ela é carnívora também, né? Então, quando a mosca pousa aqui, às vezes ela come a mosca também. Essa aqui é uma espécie de orquídea bastante interessante, ó, que tem o corpinho, a parte da flor, aqui uma pétala, essa chama-se Ophrys speculum, ela tem uma parte da pétala bastante semelhante com uma abelha. Então, para atrair, né, abelhas para chegarem até aí, né, porque elas aparecem fêmeas de abelha. Bom, e a polinização por morcegos? É o processo chamado quiropterofilia. Como os morcegos são animais noturnos, né, não há necessidade de cores muito fortes, então as flores são claras, geralmente entre o lilás e o branco. Também tem grande produção de néctar e também produzem bastante perfume. Vejam, para atrair os morcegos não adianta muita cor, mas adianta bastante perfume. Então, aqui algumas imagens de flores polinizadas por morcegos. E para terminar, pessoal, depois que ocorreu a fecundação, foram formadas as sementes e os frutos. E aí essas sementes, esses frutos têm que ser transportados. O transporte nós vamos chamar aqui de coria, dispersão. Então o transporte pode ser feito pelo vento, como é o caso dos ipês, do algodão, do dente de leão, nós chamamos de anebocoria, olha aqui o dente de leão e uma semente alada de ipê. Hidrocoria, transporte pela água, como acontece no coco da Bahia, olha que bonitinho o coco aqui, é um fruto seco, né? Nós temos aqui o epicarpo, mesocarpo, que retém ar, e aqui o endocarpo, revestindo a semente, né? Que tem uma parte do endosperma sólido e uma parte do endosperma líquido, que é a água do coco, fica lá dentro da semente. Quando a gente bebe água de coco, estamos bebendo o endosperma. Zoocoria, dispersão por animais, né? E aí tem vários tipos de formas de dispersão. O carrapicho, por exemplo, é um fruto que tem estruturas para aderir aos pelos dos animais, até as nossas roupas. E quando o carrapicho gruda no corpo dos animais, o animal vai sentindo aquele desconforto, ele vai bater patinha e tudo mais, e aí ele libera o carrapicho, mas nesse meio tempo ele transportou o carrapicho. Quando a gente come frutos, né, aqueles frutos gostosos, coisas e tudo mais, frutos comestíveis, melancia, mamão, tomate, laranja,
Nós comemos o fruto, liberamos a semente, com isso nós estamos fazendo a dispersão. Então, inclusive o homem, né, pode ser um dispersor, é um caso de zoocoria específico que nós chamamos de antropocoria. E tem alguns, principalmente pássaros, que comem frutos, geralmente secos, e liberam as sementes em suas fezes, processo que a gente chama de endozoocoria. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham compreendido a nossa aula, que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. O canal Biomarrila voltará em breve com mais temas de biologia. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no nosso canal, né? Que nós temos bastante aulas disponíveis para que você possa se atualizar e aumentar os seus conhecimentos de biologia. Até breve, até mais, nós voltaremos com mais temas.